Olá, boa noite, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria imensa poder entrar na sua casa, no seu lar, com o nosso programa Trocando Ideias. Na verdade, é para isso que nós estamos aqui, para conversar com você, trocar ideias, falar sobre assuntos da igreja, da espiritualidade, da atualidade, sobre a sua família, sobre a nossa família, enfim, conversar. Família gosta de bater papo, não gosta? Mas às vezes a gente precisa bater papo com mais seriedade, assuntos que diz respeito à nossa vida. Nós precisamos realmente sentar para conversar e poder trocar ideias. Essa é a finalidade do nosso programa. Por isso, nós convidamos você para vir aqui conosco para, no programa de hoje, contar com a sua participação. Eu quero já apresentar os convidados que estarão hoje aqui respondendo as suas questões no programa Trocando Ideia de hoje. Eu quero conversar com meu amigo Padre Antônio Xavier. Boa noite, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Boa noite, Padre Roger. É realmente uma grande alegria poder estar aqui, junto com o senhor, nesse momento tão especial onde nós realmente trocamos ideias, essa troca de experiência, troca de informações também, que termina por contribuir com a vida de todos nós. Padre Xavier é membro da comunidade Canção Nova e teve a graça de estar por muitos anos estudando Bíblia na Terra Santa, né, Padre Xavier? Foram 5 anos. 5 anos. O que você aprendeu de bom lá, Padre Xavier? Bem, eu fiz exegese e arqueologia bíblica, Foi um percurso longo e ao mesmo tempo muito envolvente, sobre o próprio mundo da Bíblia, desde os próprios locais até mesmo o estudo das línguas, de como se faz realmente a interpretação da Sagrada Escritura. Coisa boa. Então, se você tem questões aí, não precisa ser só da Bíblia, não, tá? Questões da atualidade, questões que o Padre Xavier puder responder, ele está aqui. Se ele não puder responder, ele vai dizer, olha, hoje eu não sei tudo sobre isso, não. Ele começa a responder, depois continua. Mas é importante que ele está aqui, então, para trocar ideias com a gente. Aqui do lado do Padre Xavier, a alegria de receber o André Flávio, que é membro do movimento Equipes de Nossa Senhora. Um movimento maravilhoso, que tem a graça de trabalhar com as famílias, levando essa espiritualidade de Nossa Senhora. André, muito boa noite, é uma alegria ter você aqui conosco. Boa noite, Padre Roger. Boa noite a todos os convidados. Boa noite, Canção Nova, quem está nos assistindo pela televisão. É um prazer estar aqui mais uma vez para trocar ideias, bater um papo e crescer, aprender. Toda vez que a gente começa a trocar ideias, sempre a gente aprende mais um pouquinho, um com o outro. Pois é, é importante lembrar que o André já é casado há 15 anos, André. Casado há 15 anos, graças a Deus, e 3 filhos. E 3 filhos, que beleza. Pai de família, trabalhador, metalúrgico. Metalúrgico. Que coisa boa. E, claro, atuando na igreja, você também compõe músicas, não é? Cristãs. Sim. Maravilhosas. Sou músico, trabalho em minha paróquia, São José Operário. Um abraço lá para a minha paróquia, São José Operário de Taubaté. Trabalho com evangelização infantil também, com minha esposa, mais o grupo Tesouros de Abá, com esquetes, com toda a parte pedagógica para levar a palavra de Deus, o querigma para as crianças também. Pois é, falando em Taubaté, desde o último sábado, a Diocese de Taubaté, aqui tão próxima de nós, conta com um novo pastor, um novo bispo, né? No sábado foi a posse de Dom Wilson, o novo bispo de Taubaté. Um grande abraço, então, é Dom Wilson, que Deus realmente o abençoe na condução desse ministério tão importante, que é conduzir a Igreja de Deus de Taubaté, uma igreja tão importante aqui no Vale do Paraíba. Muito bem, e o nosso amigo Edson Santos, uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, nosso psicólogo, veio lá de São José dos Campos para estar aqui conosco nesse programa. É uma alegria imensa recebê-lo. Padre, a alegria é sempre minha, um prazer enorme estar aqui com os convidados, com todos vocês, pessoal que está aí em casa, e trocar ideias, é muito bom, motivar as pessoas também a refletir, usar essa nossa cachola aqui para a gente desenvolver e crescer, tanto na espiritualidade quanto nos relacionamentos e na nossa missão aí, na sociedade. Então, mais uma alegria estar aqui. O Edson lembra uma coisa muito importante, às vezes nós não gostamos muito de pensar, não. Exatamente. O programa Trocando Ideias não é um programa para te oferecer respostas prontas, como se a gente estivesse fazendo uma encomenda, e vem aquele pacote pronto. Não, é para levar você a refletir, a pensar, a se questionar, não é? A gente, na verdade, começa a introduzir aqui um tema, mas o gama da resposta é muito amplo. Sim, não é? sim. A gente não vai aqui resolver a vida de ninguém, mas com certeza vai dar dicas importantes, vai oferecer pontos de vista para ajudar você a refletir, porque a reflexão faz parte da vivência da nossa fé.
Muito obrigado, Elis. Agora, para conversar com esse povo lindo, maravilhoso, que está em casa, tem que ser uma menina linda também, né? Por isso que a Aline Carbonari está aqui conosco, já com essa simpatia toda, conversando com o nosso povo que está em casa, participando do programa. Aline, boa noite, querida. Boa noite, Padre. Boa noite a todos. E eu estou aqui mesmo para fazer com que a sua participação aconteça no nosso programa. Fico aguardando sua pergunta, que pode ser enviada por e-mail, através do trocandoideias@cançãonova.com ou pelas nossas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias ou através do Twitter, no @ptrocandoideias. Quanto mais você detalhar a sua pergunta, contextualizar a situação, dando algum exemplo, melhor os nossos convidados poderão te ajudar e responder. Se você quiser manter o sigilo, não ser identificado, por favor, mencione na pergunta e seu nome não virá ao ar. Mas o importante é participar. Sim. Né? E, na medida do possível, a gente tenta responder todo mundo com as perguntas que vão chegando aí. Bom, eu vou começar já o nosso programa, então, fazendo perguntas. Eu vou começar aqui com o Ellison, com uma pergunta que já chegou aqui para nós. A pessoa prefere não ser identificada, mas eu faço a pergunta, os outros convidados sintam-se à vontade também, tá? Para participar da pergunta, poder contribuir com ela. Porque ela disse o seguinte, olha, é uma mulher casada, ela disse que teve uma briga feia com seu marido, porque ele fica recebendo filmes pornográficos no seu celular. Ela disse para ele que não gostaria que ele continuasse recebendo isso. Ele ficou irritado com o meu pedido e não quer conversar sobre o assunto. O que fazer? Pois é, a questão da sexualidade no casal, ela precisa ser falada, precisa ser tocada no assunto e principalmente quando se diz respeito a intimidades. Quer dizer, o celular ele é algo pessoal, mas não deixa também de revelar ali um pouco de como é cada pessoa ou que uso que nós fazemos do nosso próprio celular. Às vezes, para o homem, às vezes é difícil falar para a mulher sobre os seus sentimentos no campo da sexualidade, porque a gente vem de uma cultura onde a mulher é educada de um jeito, o homem é educado de um jeito completamente diferente. Então, quando casa, é como trazer dois mundos muito diferentes, mas esses mundos precisam ser trazidos para próximos para formarem um único mundo. Então, é um diálogo, às vezes, difícil para ele, porque, às vezes, ele acha que ele vai estar sendo condenado, julgado, e que não vai ter diálogo para ele explicar o que está acontecendo, por que isso acontece. E é uma realidade que a gente vê, né? O nosso amigo aí trabalha metalúrgico, a gente sabe que muitos homens têm essa mania de mandar imagens, vídeos. É uma coisa que, infelizmente, a gente sabe que hoje está circulando demais aí e que, no fundo, não ajuda a gente a crescer, porque a vida sexual ela deve ser vivida a dois, né? E é o que ajuda o ser humano a desenvolver. Mas faz parte da realidade. Então, é preciso que ela não apenas diga que não quer isso, mas que ela chame ele para tentar entender, olha, por que é? Me explica isso, é comum isso entre seus amigos, por que vocês fazem isso, o que vocês esperam disso? Eu quero entender você. Então, talvez, se ela convida o seu marido para um diálogo, para ouvir um pouco o que acontece, talvez aí ele vá, pelo menos, sair da linha da defensiva. Vai desarmar, né? Desarmar um pouco para poder construir. Eu acho que o problema é que a mulher, muitas vezes, e eu entendo, cada uma tem seu jeito de agir, mas eu acho que quando a mulher já chega muito agressiva, não é? Ela já chega logo acusando e jogando e chamando ele de traidor, de pornográfico e assim por diante, já cria um clima tão pesado, não é? Que ele, na verdade, foge da questão. Aí a maioria dos homens realmente nunca vai tocar no assunto, aí vai ficar esses dois mundos sempre distantes. Coisa boa. Bom, vamos para a próxima questão aqui. Eu vou perguntar para o padre Xavier, uma pergunta que chega da Karina Azevedo. Padre, um sacerdote pode negar a comunhão a um fiel na hora da missa? Essa é uma pergunta bem interessante, bem comum, inclusive. Certamente, quem fez a pergunta, né, a Karina, ela já tem em mente uma situação bem objetiva que talvez já tenha visto isso acontecer. Bem, de forma habitual, não. No entanto, depois de ter conhecimento, né, de ter conversado com o fiel, de ter conhecimento que ele está em uma situação que não é propícia para ele que receba exatamente a comunhão,
Claro, isso diz respeito a uma situação muito amadurecida, ele pode chegar a dizer, olha, infelizmente não tem como porque você não preenche exatamente os requisitos. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez primeira comunhão, não se preparou para a primeira comunhão. É claro que o padre não pode administrar a comunhão àquela pessoa. Agora, é claro que essas situações sempre geram um pouco de constrangimento, né? Porque, de certa forma, alguém que pega ali a fila da comunhão e chega até o momento de comungar e o padre não dá a comunhão, gera um certo constrangimento, um certo transtorno. E, por isso, não é praticado habitualmente desse jeito. Mas eu conheço, inclusive, muitos párocos amigos, né, que eles fazem assim, quando eles estão diante de uma situação dessa, de alguém que ele sabe que não deveria receber por um determinado motivo, a pessoa não está preparada ou ela está em uma situação irregular, alguma coisa assim, naquele momento ele dá a comunhão e depois ele chama a pessoa, conversa com ela e a partir dali então as coisas caminham de uma forma diferente. Então dizer assim, poder, ele até pode, mas não é uma coisa que habitualmente se faça, né? Somente com uma conversa, porque precisa explicar bem para a pessoa o que está acontecendo, se é que realmente tem um motivo. Agora, sem motivo algum, não pode. E, claro, acima de tudo, também evitar criar um constrangimento público. Porque o né? constrangimento é o grande problema. Esse é um mal pior do que se administrasse ali a comunhão. É verdade, está certo, padre. Bom, deixa a próxima pergunta aqui para o André Flávio. André Flávio, uma mãe está dizendo aqui para nós que a sua filha tem 12 anos e tem uma dificuldade muito grande de educá-la quando o assunto é tecnologia. Por quê? Ela quer ter um celular e quer ficar muito tempo na internet. Como eu posso colocar limites nisso? Pois ela usa como argumento que todos têm e todos usam celular e internet à vontade. Ok. É uma coisa muito comum hoje em dia. Todos os adolescentes, jovens e até que algumas crianças já possuem esse equipamento com acesso às redes sociais e comunicação e tudo mais. É muito importante o conversar, se é uma adolescente, 12 anos, uma pré-adolescente, adolescente, colocar limites. E quais limites? É difícil colocar muitas regras, porque cada criança, cada adolescente vive uma realidade e vive uma realidade ali dentro da sua casa. Você que conhece melhor a sua filha e conhece como ela é, se ela é muito superativa, se ela é estudiosa, se ela dá atenção aos estudos, as coisas que são importantes, não é? Você vai saber dar esse limite. Se ela sabe dar valor às coisas importantes, como estudo, como o tempo à família, o tempo a descanso, conversar com as pessoas, com certeza, dá um tempo para ela. Fala, olha, você vai ter o seu equipamento, vai ter o seu celular, o smartphone, mas coloque os limites. Olha, quando acordarmos, vai ter que estudar, vai ter que levantar, tem que arrumar sua cama, não deixe de fazer isso, não deixe de estudar. Quando chegar da escola, faça isso, faça isso. Se você cumprir isso que a gente está combinando, não vejo nenhum problema. Agora, se há algo deste combinado que é importante faltar, nós vamos ter que conversar novamente. Porque você está trocando o que não é tão importante, o que é supérfluo, o que é um lazer, que é uma brincadeira, porque é importante. Aí você está trocando valores das coisas. Sabendo pesar essas duas coisas, não vejo nenhum problema. E sempre estar atento também o que a criança, o que o adolescente está olhando. Nem eles não têm a razão e todo o conhecimento do que é bom, o que é ruim, com acesso tão fácil ao que as redes sociais mostram. Então, sempre olha, né, com todo jeitinho de mãe ou de pai, no caso, senta do lado, filho, deixa eu ver o que você está vendo, quem você está conversando, brincando, e vendo tal, e se você ver alguma coisa, é hora também de conversar, advertir, colocar valor naquilo que a sua filha está vendo e falar, olha, filho, isso não é tão bom por causa disso, por conta disso. O que você acha, filha? O que você conversa com seus amigos? Coisa boa. Bom, muito bem. Vamos para a próxima questão. Eu vou aqui para a querida Aline, porque tem muita gente em casa aí querendo mandar questões, né, Aline? Sim, padre, bastante gente. Essa pergunta é para o Ellison, da Neuvanda, de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela nos escreveu assim: estou fazendo um tratamento psicológico por causa de ansiedade e pânico. Não consigo tomar nenhum remédio que o psiquiatra passa, porque tenho medo de me fazer mal. Já comecei vários tratamentos e parei. Na verdade, eu não consigo aceitar a doença porque eu não era assim. Por que desenvolvemos essa doença? Existe alguma outra coisa que se possa fazer?
Ellison, só uma coisa. Ansiedade e pânico estão sempre associados? Não sempre. Não sempre. Não sempre. O pânico, ele é um transtorno também de fundo ansioso, um transtorno de ansiedade, mas ele é um distúrbio específico. Porque além da ansiedade generalizada, né, que acontece em outros quadros, ele tem também a questão da dor no peito, a batedeira do coração, aquele medo de que algo vai acontecer com você, que você vai morrer, o medo da morte. E numa situação que não totalmente fora de risco. Bom, primeiro, para a Neuvanda, dizer que o remédio, hoje, antigamente, as pessoas tinham muito medo de tomar remédios psiquiátricos, no sentido de que talvez não estivesse ainda tão avançados os estudos laboratoriais quanto hoje. Hoje a gente sabe, e os psiquiatras estão aí bem preparados, né, para chegar exatamente no limiar ali, no que é estritamente necessário, a dosagem certa da medicação. Então, quando a pessoa vai ao psiquiatra, ela não vai apenas uma vez e o psiquiatra dá o remédio, não. Ela vai uma vez, dali um mês ela volta, ou o tempo que o psiquiatra pedir, e ele vai acertando para ser a medida exata do seu organismo. Então, a questão da ansiedade, do pânico, ela tem fundos psicológicos, ou seja, são causas psicológicas, emocionais, situações que você viveu, a forma com que você aprendeu a lidar com situações, e, por isso, ir ao psicólogo, fazer terapia é muito importante. Mas, em algum momento, isso afeta a sua química cerebral. E aí você precisa de uma ajuda medicamentosa. E aí é onde o remédio entra e pode tomar sem medo. Agora, é lógico, faça o acompanhamento, não é só ir uma vez, tem que ir sempre no psiquiatra para que ele vá acertando, diminuindo. Ah, doutor, eu não estou bem, eu tomei o remédio, passei mal. Fala para ele, ele vai acertando até chegar no ponto ótimo. E fazer a terapia, porque aí tem causas que você precisa mexer. E aí são essas questões que a gente sempre fala, né, de fundos emocionais, que nós precisamos dar os nossos passos, que aí é a parte mais difícil, né, mudar a rotina de vida, mudar relacionamento, ver o que em mim que eu não estou conseguindo enfrentar, mas perceber que é um transtorno, é uma doença, isso precisa... Agora, a pessoa precisa querer. Precisa querer e aceitar. Aceitar que é uma enfermidade. Olha, cada um tem um problema. O ser humano é assim, né? Tem gente que tem problema de coração, pulmão, diabetes. Cada um desenvolve um distúrbio. E a questão psicológica também é uma questão de saúde. Então, aceita isso, tenta diminuir. A aceitação ela é muito importante, porque também, se eu não aceito, padre, eu aumento a minha ansiedade, porque é fugindo do meu problema, eu começo a ficar mais e mais ansioso e vai virando uma bola de neve e tende a piorar. Tende a piorar a situação. Muito bem. Aline, próxima questão. Próxima questão foi feita pela Adriana e ela gostaria de fazer ao Padre Xavier. Ela é nossa sócia pelo débito automático. Gostaria de saber se existe algum documento da igreja ou algo que explique se a renovação carismática é certa ou errada. Ela faz essa pergunta, pois alguns padres são contra e outros são a favor. E ela gostaria de entender o motivo da divisão. Adriane, não é isso? É Adriana de onde mesmo? Desculpa. Ela não falou de onde era, ela é nossa sócia. Tá ótimo. Ótimo. Essa pergunta é muito boa, Adriane. Então, não existe um documento da igreja que fale sobre isso. Assim como não existe, porque a renovação carismática é uma espiritualidade dentro da igreja. Assim como não existe nenhum outro documento da igreja que fale de um outro modelo também de espiritualidade, porque os documentos da igreja trabalham especificamente questões mais dogmáticas, mais relacionadas à moral, relacionadas a questões assim, né? E sobre espiritualidade, nós não temos um documento que diga dessa, dessa e dessa, até porque dentro da igreja existem muitas espiritualidades diferentes. Isso é muito bom para nós, porque, primeiro, é uma grande riqueza, mas, por outro lado, também a gente cai nesses problemas, como esse que você está citando, de algumas pessoas que, por serem mais adeptas a um tipo de espiritualidade, têm uma dificuldade com outro tipo. E aí começa aquele problema, como até São Paulo escrevia, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou assim, 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 e que, na verdade, não é bem por aí.
Então, não existe um documento que fale sobre isso, mas nós temos, a favor da renovação carismática, se quiser mexer a nível de Vaticano, né, nós temos, desde aquela convocação em 1998 do Papa João Paulo II para a Vigília de Pentecostes, que convocou todos os movimentos. Temos também agora várias comunidades também que fazem parte da renovação carismática, que já possuem, inclusive, reconhecimento pontifício, como é o caso da própria Canção Nova. E, fora isso, nós temos a principal aceitação, né, que deve ser feita pelo bispo da própria diocese. E isso, hoje, no próprio mundo, isso já não é mais um problema. Mas documento nós não temos, porque a igreja não costuma emitir documentos validando a espiritualidade, né? No fundo, continua valendo aquela lei evangélica. Pelos frutos conhecereis a árvore. E é assim que funciona. É verdade, Padre Xavier. E eu gostaria de acrescentar também que o nosso atual Papa Francisco, não é? Ele tem abraçado com muito amor a renovação carismática católica. Não é? Já participou do encontro, do congresso que teve ano passado, na vigília de Pentecostes, que costuma ter na Praça de São Pedro, o Papa costuma estar presente. E semana passada, né, o Papa estava presente no Retiro Mundial de Sacerdotes, que foi coordenado praticamente, né, pelos movimentos então carismáticos, novas comunidades, assim por diante. O Papa manifestando o seu apreço por essa espiritualidade carismática. Agora, a gente não precisa impor nenhuma espiritualidade para ninguém, né? Acho que a espiritualidade é algo muito pessoal, então, que ajuda a pessoa a crescer na fé, a viver a sua fé. E nenhuma espiritualidade é mais importante que a outra, nem a focolarina, nem a mariana. Está aqui, né, o nosso irmão que é do movimento de Nossa Senhora, não é? E tantas outras. É a riqueza da igreja, não é? Exatamente. Na verdade, isso. nós precisamos reconhecer, valorizar e amar. Muito obrigado pela pergunta. Eu aproveito para falar que essa pessoa que... como é que ela chama mesmo? Adriana. A Adriana é uma sócia do débito automático para a Canção Nova, e você também pode se tornar um sócio pelo débito automático. A Canção Nova convida você a fazer isso nesse mês. Por quê? Porque o débito automático é a melhor maneira de você contribuir com a Canção Nova. Você ajuda você mesmo, porque às vezes você se esquece, tem muitos compromissos e assim por diante. Quando você já coloca ali no débito automático, já automaticamente desconta na sua conta e nós já sabemos que podemos contar com esse dinheiro seu que vem pelo débito automático. Quando a pessoa não é pelo débito automático, às vezes um mês ela manda, outro mês ela não manda. Agora as nossas contas são sempre as mesmas, tá bom? Então, se você pode se tornar um sócio pelo débito automático, ligue para nós pelo 12-3186-2600, que nós esperamos, então, a sua ligação. Nós temos mais perguntas aí de gente querida que, né, quer participar. Aline, vamos lá? Sim, padre. A próxima é para o André Flávio, de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela apresentou a seguinte situação. Uma amiga é casada, tem 2 filhos adolescentes, mas não é feliz em seu casamento. A situação se agrava pelo fato dela morar com a sogra e o marido não trabalhar. Porém, um ex-namorado de 15 anos atrás ressurgiu e está mexendo muito com ela. Eu não sei como orientá-la. O que posso fazer para impedir um adultério? Bom, como amiga, que você já diz que é desta pessoa, casada, 2 filhos, então deve ter aí, no mínimo, 3 anos de casamento, ou 5 anos de casamento, é aproximar e dialogar. Para, junto com ela, ajudar ela a discernir qual o motivo que está despertando isso nela. Porque toda a traição ou essa especulação do ex-namorado, essa fantasia, é uma coisa muito natural que acontece. Se a pessoa já não está bem num relacionamento, isso vai se somatizar, pode tomar uma proporção que ela pode não controlar. Se ela já não está afetivamente bem no casamento com o marido, não estou dizendo que não há problemas, muito pelo contrário, problemas sempre vão haver. Mas se não está bem resolvido alguma questão, vem essa fantasia, não é uma coisa real, porque não é amor, é fantasia, né? E ela vai dando corda, vai dando a história dos lobos, né? Vai dando alimento para esse lobo, vai dando alimento, e vai acabar discorrendo em alguma coisa que vai ser o adultério ou qualquer coisa desse lado. Então, se aproxime dessa amiga, se ela é católica, né, se ela aceitar com você, reze com ela e faça uma conversa muito franca com ela. Né? Se ela assumir um compromisso, né, no altar com esse marido e descobrir que motivos não está bem com o marido, para que essa
fantasia esteja perturbando ela. Eu digo porque quando a gente está bem no casamento, padre, não é? Como eu tenho 15 anos de casamento, quando estamos bem no casamento, essas coisas não nos perturbam. Né? Não nos perturbam. Pode até passar no nosso pensamento, mas não é uma coisa que fala, eu tenho a fé, a razão cai, né? E fala, eu tenho compromisso com uma pessoa, e isso logo cai por terra. Mas porque vivemos bem afetivamente. Então, talvez o problema não seja tanto ela, né, ela evitar esse contato com o ex-namorado, mas ela questionar por que o relacionamento com o marido atual não está tão bem afetivamente. Né? O que está faltando? Talvez uma boa conversa, franca, serena, caridosa, possa resolver muita coisa. E coisas que parecia monstruosas. E fala, puxa, é só isso, meu bem. É só isso que você quer? E se reconstrói o laço. Então, uma boa conversa, se possível rezar com ela e fazer essas orientações, eu acho que vão ser de boa valia. E agora, muito importante é não perder a caridade. Né? Fazer tudo isso no espírito da caridade. Porque se a pessoa chega também com aquele espírito assim, muito moralizante, para dar aquele sermão, né? Acaba quebrando o vidro, né? Acaba quebrando o copo e você perde a oportunidade de conquistar uma pessoa, né? De se fazer companheira dela. Então, você quer ajudar? Ajude. O passo importante, reze primeiro por ela. E é claro que você pode ser um instrumento muito útil de Deus para ajudar a sua amiga. Mas faça isso na caridade, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, tá certo? Bom, gente, olha, a gente tem tanta coisa para conversar. Deixa eu ir para o intervalo, mas antes de eu ir para o intervalo, deixa eu apresentar aqui o lançamento maravilhoso da Canção Nova. Eu sei que você está aí na sala de estar da sua casa, acompanhando conosco o programa Trocando Ideias. Que tal, antes de dormir, você ouvir esse CD maravilhoso do nosso amigo, nosso irmão aqui, Peter, Sala de Estar, tá? Você conhece o Peter, é realmente um jovem cantor, com um talento, assim, um carisma único. Então, você pode ligar para nós pelo 12-3136-2600 e pedir, então, essa obra aqui de fé chamada Sala de Estar, o novo lançamento do nosso querido Peter, é um músico aqui da comunidade Canção Nova. Tá certo, gente? Bom, nós vamos agora, então, para um breve intervalo. É só para a gente saber fazer o quê? Tomar um pouquinho de água, refrescar um pouquinho. Se precisar ir lá no banheiro, você vai, mas volte, porque nós já estamos de volta com você, Trocando Ideias.